Os 5 deslizes de quem está começando a estudar. Fala, estudante, tudo bem? Hoje a gente vai falar então exatamente sobre esses 5 deslizes aí que o pessoal comete quando está começando a estudar ou mesmo já começou a estudar e ainda sente que tem algum problema nos seus estudos, né? Então, fica comigo aí até o final que a gente vai esclarecer esses 5 problemas para que tu não precise passar mais por eles. E se liga só que o último, o quinto problema, é um dos principais causadores aí das reprovações no vestibular. Então, fica comigo aí até o final que eu vou esclarecer tudo aqui contigo e te dar algumas dicas de como não passar por isso. Vamos lá! Então, começando o primeiro deslize de quem está começando a estudar, eu acredito que seja um dos principais aí de quem não procura por técnicas. Primeiro, antes de estudar, né? Que é justamente colocar estudo e colocar resumo durante o dia inteiro. O dia inteiro de estudo passivo, sem uma revisão, sem uma explicação, só passivo, só estudar, só ver aulas e fazer resumos. O que acontece aqui? Quando a gente torna esse tempo inteiro aí de um estudo passivo, tu vai receber a informação, né? A gente vai receber porque a gente vai estar vendo aula, a gente vai estar copiando. Mas será que tu sabe realmente aquele conteúdo, né? Se tu saberia colocar ele em prática, eu não digo nem de resolver questões, eu digo de revisar, né? E a gente vai chegar nesse tópico aí, que eu também acredito que seja um dos mais importantes. Então, um dos primeiros deslizes é de justamente tornar o seu dia inteiro de estudo passivo, né? Um estudo com apenas escrita, um estudo com apenas ver aulas. Vai dar problema, a conta não fecha lá na frente. Exatamente por isso que eu faço esses vídeos de algumas técnicas de estudo que a gente pode adquirir para melhorar os nossos estudos, né? Então, esse seria o primeiro deslize. O segundo deslize é não fazer questões antes de estudar a teoria, nem depois, né? E por que antes, né? Eu acredito muito quando a gente toma esse choque de realidade do conteúdo, aquilo nos faz estudar a teoria com um olhar um pouco diferente. Então, quando tu analisa algumas questões, como por exemplo, de probabilidade, tu não sabe nada de probabilidade, mas tu vai lá e vai ler, provavelmente tu não entenda nada, mas o teu olhar para aquelas questões já fica mais atento. Por quê? Tu olhou lá na prova de 2019, viu que era de tal jeito, olhou na de 2020, viu isso, 2021, 2018, enfim, tu foi analisando e vendo que sim, existe um padrão. Ah, muda de ano para ano algumas coisinhas? Sim, mas um padrão ali, a maneira como eles escrevem, o que eles perguntam, se mantém. Então, exatamente essa questão de tentar resolver a questão antes, ela nos impõe esse choque de realidade que te faz ter uma atenção mais na teoria. E é claro, a questão depois é justamente para tu colocar em prática aquilo que tu entendeu, né? Mas aqui está o segundo deslize, que é a gente não tomar esse choque de realidade. Muita gente não faz isso e faz muita diferença nos nossos estudos, tá? O terceiro deslize é justamente não revisar periodicamente. Isso aqui eu vou falar provavelmente em todos os vídeos aqui do canal, porque eu acredito sim que revisão é sinônimo de aprovação. Quando a gente revisa, quando a gente torna isso, seja uma revisão explicada, seja uma revisão lida, né? Aquilo entra na veia, então não sai mais, né? Claro, depois se tu não revisar durante um bom tempo, tu vai esquecer, né? Mas se tu revisar periodicamente, e cada um tem o seu ciclo, né? Vai ser de 7 em 7 dias, vai ser um dia após o outro, vai ser, enfim, de 15 em 15 dias, cada um tem o seu ciclo de revisão. Tem uns que absorvem mais, outros que absorvem menos, tem a memória de curto prazo melhor, outros a memória de longo prazo melhor, enfim. Cada um vai ser de uma maneira diferente, mas a gente precisa ter revisão periódica, independente de como seja o teu estudo. Tu vai precisar ter essa revisão periódica. Lembrando, revisão é sinônimo de aprovação. E quarto e penúltimo, antes de a gente falar de um dos principais causadores de reprovação, é justamente a gente não fazer simulados, né? O quarto deslize, a gente não fazer simulados por achar que não sabe ainda todos os conteúdos que caem naquela prova, né? Todas as matérias que vão cair. Pensa assim, eu não vou fazer porque, por exemplo, eu não estudei probabilidade, então não vale a pena fazer simulado ainda, não vou conseguir desenvolver bem o simulado. Porém, novamente, a gente precisa ter esse choque de realidade durante um simulado, durante um período
de tempo delimitado, porque é exatamente isso que vai acontecer na prova. Tu vai ter 4, 5, 4 horas e meia para fazer uma prova, e tu vai ter que resolver aquelas questões naquele tempo. Quando a gente faz um simulado sem entender todas as matérias, novamente, choque de realidade. Tu vai ter que entender a maneira como aquilo é cobrado. Talvez tu nem saiba resolver aquela questão, mas tu já está vendo como aquilo é cobrado. Então, simulado é para ser feito independente se tu sabe, se tu não sabe, se tu tá do absoluto zero, tu não sabe nada, né? Ou se tu sabe demais. Esse é óbvio que vai ter que fazer. Mas mesmo que hoje tu nunca tenha pegado uma prova de vestibular, ou tu tenha estudado muito bem a matéria, né, durante a escola, mas não fez, faça simulado, tá bom? A gente não sobrevive sem fazer simulado. E por fim, o quinto e último deslize é dar a mesma prioridade para todas as matérias. Aqui é onde a galera peca demais, né? Por quê? Porque quando a gente dá a mesma prioridade, pode ser que, por exemplo, no teu cronograma tu tenha estabelecido 3 horas de física para segunda, 3 horas de biologia para terça, 3 horas de história para quarta, 3 horas de matemática para quinta. Só que em matemática, história e física, tu é super bom, né? Em química, não. E aí o que acontece? Nesses outros dias de física, história e matemática, o que tu tinha para fazer em 3 horas, tu faz em 1 hora e meia. E no dia de química, o que tu tinha para fazer em 3, tu não consegue fazer em 3. Acaba ficando matéria atrasada, né? Ou tu não consegue pegar o conteúdo como tu gostaria de ter entendido ele de verdade. Então essa questão de priorizar, a gente precisa ter muito cuidado, né? Até mesmo com relação aos pesos, tomar cuidado com relação a isso. Por exemplo, matemática é peso 3 para mim, então vou priorizar muito matemática. Tudo bem, mas e se tu priorizar muito matemática e a tua biologia for lá no chão? E a tua história for lá no chão? E tu ir muito mal nessas matérias? Vai valer a pena? Talvez não. Até certo ponto, tu manter uma média nas outras e muito bem em matemática, por exemplo, ok. Mas não dá a prioridade devida para essas matérias onde a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Que seja português, que seja redação, enfim, pode ser problemático, né? Por que eu digo isso? Porque eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em biologia, em química, em história. E como eu já estava bem desenvolvido ali na matemática, na física, enfim, eu priorizei essas matérias para jogar minha média lá para cima. Então, história acabei acertando 21 de 25 ali, química acertei 17 das 25, foi excelente para o meu conhecimento de química na época. Me deu uma base super boa, era que eu precisava, um pouquinho mais do que eu precisava para passar. Então essa questão de prioridade para cada matéria deve ser levada bastante em consideração, certo? Então aqui estão os 5 deslizes de quem começa, de quem está começando a estudar. Se tu comete algum desses deslizes, toma muito cuidado. Comenta aí se tu já cometeu ou se tu ainda comete algum desses deslizes para que eu possa te ajudar aí também nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Se tu gostou, não te esquece de curtir aqui, compartilhar com a galera, que ajuda bastante o canal. A gente está começando aí e cada divulgação aí faz o canal aparecer para mais pessoas. Obrigadão, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!